Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que esteja todo mundo aprendendo. Bem-vindo à aula do dia 6 de novembro. Nós vamos falar sobre regra de 3 e porcentagem. São dois assuntos, então a gente vai ter dois intervalozinhos que são uma única aula. Você pode acompanhar a partir da página 22 do livro didático e lá nós damos uma revisão em proporção, né? É visto que em toda proporção o produto do meio é igual ao produto dos extremos. Novamente, A dividido para B é igual a C dividido para D. Nós colocamos A dividido para D de outra forma, que é igual a C dividido para D também de uma forma similar. Já não está mais em forma de fração. E a gente sabe que o produto dos meios, B vezes C, né, é igual ao produto dos extremos, A vezes D, ou o inverso, o produto dos extremos, A vezes D, é igual ao produto dos meios, B vezes C. Ou, se você preferir, pode fazer o cruz credo, que é multiplicar em X, né? A vezes D é igual a B vezes C. É rigorosamente a mesma coisa. Com essa aplicação, podemos, sempre usando a proporcionalidade entre as grandezas, determinar um dos 4 elementos se conhecermos os outros 3. É por isso que é regra de 3. Você conhece 3 e vai determinar um quarto elemento, tá bom? Observe como que pode ser aplicado. Aqui nós falamos de um veículo que faz 12 km com um único litro de combustível. A pergunta é, quantos quilômetros ele percorreria se tivesse 3 litros à disposição, nas mesmas condições, em linha reta, sem ter que frear muito, sem ter que ter mudança de marcha. Então a gente arma a proporcionalidade, né? Aqui está dizendo, ó, que faz com 1 litro 12 quilômetros. E aqui está perguntando com 3 litros quantos quilômetros? Por isso o X a gente sabe que ele é sempre uma incógnita. Já vimos lá em equação do primeiro grau. Multiplicamos cruzado ou fazemos produto do meio, que é igual ao produto do extremo. Tanto faz, escolha como que você prefere. E 1 vezes x dá x, 3 vezes 12 fica a multiplicação, cujo resultado é 36. Então, lá na primeira linha, lemos que 1 está para 3, assim como 12 está para x. Por que 1 está para 3? Porque 1 é gasolina, 3 é gasolina também. Assim como 12 está para x. Por quê? Porque o 12 é quilometragem e o x, cujo resultado você vai encontrar, é uma quilometragem também. Então, aplicamos a propriedade fundamental das proporções e resolvemos a equação e encontramos o valor desconhecido. No final, 3 litros de combustível servirá para 36 quilômetros. Simples assim. E agora vamos a um exercício selecionado. O exercício 1 da página 23. Acompanhe daí. Gilson é pedreiro e recebe seu pagamento por dia de trabalho. Ao final do 25º dia de trabalho, em uma obra, ele recebe R$2.000. Quanto ele receberia por 30 dias? Então, primeiramente, essas grandezas são diretamente proporcionais, não são inversas, eu acho que a gente já falou sobre isso. Então, podemos afirmar que 25 está para 30. Por quê? O que é o 25? 25 são os 25 dias de trabalho para ganhar R$2.000. O que é o 30? O 30 é a questão que foi levantada. Então, a fração é montada com dia por dia, que vai ser igual a 2.000 por x. 2.000 é o quê? Foi o pagamento relativo aos 25 dias. E o que é o x? É o pagamento que a gente quer descobrir se trabalhar 30 dias. Aplicando aqui o cruz credo, temos que 25 vezes x é igual a 30 vezes 2.000. Então, 25x vai ser igual a 60.000. Já vimos lá atrás em equação que podemos dividir ambos os membros por 25 e achamos a solução, ou podemos simplesmente passar o 25 dividindo, como eu também já ensinei. Utilize o método que você considera mais favorável. Dividindo 60.000 por 25, chegamos a R$2.400. Então, Gilson trabalha 25 dias, ganha 2.000. Se trabalhar 30, ganha 2.400.
Você pode observar que se você dividir 2.000 por 25, vai achar um valor de R$80. R$80. Se você multiplicar 30 vezes 80, dá os mesmos 2.400. É uma outra forma de fazer, que não envolve proporção, mas envolve a razão e proporção, regra de 3, mas envolve conhecimento simples de divisão e multiplicação. Que é dividir 2.000 por 25, que dá 80, multiplicar 80 por 30, que dá 2.400. Tá bom? Agora, vamos à aula de porcentagem. Acompanhe a partir da página 26 do livro. E nós já vimos que as razões podem ser escritas de forma percentual, né? Na porcentagem. Essa representação é bastante usada quando queremos comparar uma parte com um todo. Então, uma porcentagem é sempre uma fração de denominador 100. Se você coloca um denominador 100, está na forma de porcentagem. Então, acompanhe a situação. Ruth preparou uma feijoada para 160 pessoas e o prato fez bastante sucesso. No evento seguinte, ela teve que fazer feijoada para 200 pessoas. E o aumento percentual é de quanto, a gente pergunta, né? A razão entre o número de pedidos original e o pedido que aumentou é de 200 para 160. Que ao simplificarmos, cortamos os zeros, fica 20 por 16. Ao simplificarmos mais ainda, por 4, 20 por 4 dá 5, 16 por 4 dá 4. Agora nós vamos colocar isso daqui numa fração de denominador 100, multiplicando por 25 em cima e 25 embaixo. 4 vezes 25 dá 100. E 5 vezes 25 dá 125. Logo, ficou numa fração de denominador 100, já podemos dizer que percentualmente é de 125, ou seja, um aumento de 25% nos pedidos. Se você tem 160, aumenta 25%, você chega a 200. A taxa percentual ou percentagem é uma medida de comparação entre quantidades de uma mesma grandeza. Ela corresponde a uma razão A sobre B, em que o número A é racional positivo e B é sempre 100. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, uma porcentagem é sempre uma fração de denominador 100. Quando a gente escreve assim 125%, significa que esse 125 pode ser representado em um denominador 100. Tá bom? O valor de referência corresponde sempre a 100%. O que é essa referência? Significa que 100% é o que era o original. Você vai comprar uma TV, ela custava R$2.000, aquele é o valor original. Se você tiver acréscimo porque vai pagar a prazo e tem juros, os juros é em cima daquele valor original de R$2.000. Se você vai pagar à vista e vai ganhar 10, 15% de desconto, você vai ganhar desconto em cima desses R$2.000, que é o valor de referência. Tá bom? Inclusive, porcentagem foi assunto do 6º ano do ano passado, né? Em 2019, a gente viu bastante. Bom revisar isso aqui, espero que vocês ainda estejam afiados. Quando há um acréscimo, o percentual corresponde, né, a um valor maior que 100%, é igual comprar a juros, como eu falei. E quando há um desconto, esse percentual é menor que 100%, igual a TV que recebeu um desconto, ficou com valor menor. Exemplo, um feirante vendeu todos os tomates de uma caixa, né, por R$ 29,25, tendo lucro de 30%. Quanto ele pagou pelo tomate? E o lucro foi de quantos reais? É o que a gente vai ver agora. O valor no percentual foi de 30%, ou seja, esse R$ 29,95, ele tem um valor original, que é o valor que ele pagou no tomate, e tem dentro desse R$ 29,25, 30% de lucro. O valor original que o feirante pagou é o 100%. A gente quer achar o 100%. Então a gente tem aqui, ó, 130. O que é o 130? É o 100% mais 30%. E nós temos o valor original. É a primeira parte da porcentagem, que também é bem parecido com a regra de 3 que a gente acabou de ver. Então, ó, 130, que é o valor original, mas o lucro, ele é relativo ao R$ 29,95, que aqui tem o valor original do tomate mais o lucro.
100% é apenas o valor original. E ele vale X, porque ainda não descobrimos. Então, multiplicando o cruzado, 130 vezes X vai ser igual a 100 vezes 29,25. 130x vai ser igual a 2.925, porque os dois zeros cancelam as duas casas decimais. Já vimos decimais também esse ano. Sabemos que a casa dos centésimos ela desaparece se os dois zeros cancelam as duas casas decimais. Continuando ali, o 130 passa dividindo, ou dividimos ambos os membros por 130, escolha o método que lhe agrada mais. X vai ser igual à divisão de 2.925 por 130. X equivale a R$ 22,50. Então, o valor da caixa com lucro é R$ 29,25, que equivale a 130%, ou seja, 100% do que foi pago, mais 30% de lucro. E 100 equivale a X, X já sabemos, equivale a R$ 22,50, tá bom? Agora, relativo a esse mesmo assunto, peço que você vá lá nas páginas 23 e 25 para resolver exercícios de regra de 3 e apenas na página 31 para resolver os de porcentagem. Com isso, sétimo ano, agradeço sua participação e até a próxima aula. Olá, turma do sétimo ano, hashtag sextou! Nossa aula de sexta-feira. Bem, nossa aula anterior, na aula de quinta-feira, nós vimos a questão do texto teatral 2 e nós vimos ali onde ele tem pontos importantes. E nós deixamos exercício para vocês. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre as orações coordenadas. Vamos descobrir o que é uma oração coordenada e como identificar elas, certo? Sem mais delongas, vamos para nossas respostas. Vamos entrar nesse assunto logo em seguida. Vamos lá? Iniciando aí nossas correções. Observando aí, tá, gente? A número 13, que não aparece aí, ela é constituída por diálogos. E a número 14, que nós já comentamos na aula passada, ele não apresenta narrador, certo?
16, observe a questão da rúbrica, gente. Olha lá. Leia a rúbrica que abre o texto do auto da compadecida e responda as questões. Ele diz assim: o que é orientado nessa rúbrica? A rúbrica traz orientações quanto ao início do espetáculo, indicando que os atores que devem entrar em cena e como fazê-lo. E na letra B, essa orientação é impositiva ou deixa espaço para o trabalho criativo do diretor? Embora a rúbrica seja bastante detalhada, há espaço sim para a criatividade do diretor. Por exemplo, com relação ao espaço que cada um ocupará no palco e sua movimentação. Além disso, o diretor pode reinterpretar essa indicação a seu modo, conferindo novos propósitos, apresentando outras possibilidades de encenação do texto teatral não previstas pelo autor. Na número 17, gente, está perguntando assim: que o latim é o idioma oficial da Igreja Católica. Rezar uma missa em latim para um defunto é um sinal de respeito e prestígio, como evidencia os personagens do Auto da Compadecida. No entanto, esse ritual ganha um tom cômico na peça de Ariano Suassuna. Aí explique aí esse efeito. Ele se torna cômico, né? Pelo fato da missa ser rezada para um cachorro, graças às exigências da esposa do padeiro. Então, ou seja, fica subentendido também um trocadilho entre o idioma latim e a voz dos cães, o latido. Certo? Então, é esse trocadilho que torna o humor. No número 20 está dizendo assim, ó: o bispo não participa da cena, porém é caracterizado como um grande administrador. Como podemos interpretar essa caracterização com base na resposta de João Grilo? Podemos entender que bispo é uma pessoa voltada para o lado material e não para o lado espiritual. Na letra B, as falas de João Grilo sobre o antigo bispo, que era um santo homem. Só o jeito que ele tinha de olhar para a gente que me fazia tirar o chapéu. E o atual, mas com esses grandes administradores que eu entendo que é uma beleza, sugere a seu respeito por pessoas com uma conduta moral e ética e seu desdém por pessoas corruptas. Certo? Vamos para o nosso assunto de hoje, que é sobre as orações coordenadas. Os períodos podem ser simples ou compostos, dependendo da quantidade de verbos ou locuções verbais presentes. Não interno de jeito nenhum. Então, essa aí é uma oração simples, tá? Um período simples, porque tem apenas um verbo. Está acortado o rendimento da irmandade. Aí, no caso, é também um período simples, porque apresenta uma locução verbal. Lembrando que locução verbal são dois verbos, porém ele tem um único sentido. O sino batia, o cachorro olhava para a torre da igreja. Aí, no caso, é um período composto, porque tem duas orações, ou seja, dois verbos, e também estão separados por vírgulas. São chamadas orações coordenadas porque cada uma das orações tem sentido completo, de modo que o período composto pode ser dividido em dois períodos simples. Veja, o sino batia, o cachorro olhava para a torre da igreja. Além da separação por vírgulas, as orações coordenadas podem aparecer ligadas por uma conjunção, que é o exemplo da letra E. Certo? Viu como é simples a questão das orações coordenadas? Elas caem principalmente nos períodos compostos. Ou como você pode observar,
são aqueles que são indicados por dois verbos. Se um finalizar, vamos supor, você viu aqui que posso trocar a vírgula também pela conjunção e. Vamos supor aqui, se eu trocar, o sino batia e o cachorro olhava para a torre da igreja. Então mantém o mesmo sentido, certo? Entretanto, se eu tirar esse e ou tirar a vírgula, o sino batia, ponto, e o cachorro olhava para a torre da igreja, mantém o mesmo, ou seja, tem um sentido completo, então trata-se de uma oração coordenada, certo? A mesma questão se também não for somente a conjunção e, tá, gente? Pode ser uma conjunção adversativa, todavia, entretanto, mas, porém, entendeu? Se eu retirar essa conjunção e tanto num período ele tiver um sentido completo e no outro, logo em seguida, também manter um sentido completo, então trata-se sim de orações coordenadas, certo? Lembrando, o segredo da frase está no verbo, principalmente na oração coordenada, você vai ter que identificar aí os verbos, certo, turma? Então aí você faz essas atividades, começa na página 39 e vai até a página 42, certo? Vamos para a nossa mensagem para finalizarmos, vamos lá? Mensagem que vem de Sir Klaus Moser, que diz assim: a educação custa dinheiro, mas em seguida o mesmo acontece com a ignorância. Então é isso, turma. Finalizamos a nossa aula. Desejo a você bom final de semana, um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Sétimo ano, que bom, sextou em sétimo ano, nossa aula de história também. Na nossa aula de história de hoje, nós vamos fazer a correção das nossas atividades da página 33 e 42 do livro de história de vocês, tá bom? Então vamos lá para a nossa correção. Lá na página 33, ele vai perguntar o seguinte: em relação ao contingente populacional, quais foram os efeitos provocados pela descoberta de ouro em regiões como Minas Gerais e Goiás no período colonial? Então nós temos aí que a descoberta do ouro gerou um grande deslocamento populacional para essas regiões, principalmente de pessoas que buscavam o sonho e a riqueza. Então, um dos motivos, né, para que as pessoas entrassem aí no interior do nosso território. Questão 2. Como a coroa portuguesa controlava a circulação de ouro e a arrecadação de impostos nesse período? Vamos lá. A coroa portuguesa, ela criou a intendência, que era o quê? Das minas, responsável por fiscalizar a atividade mineradora e a circulação de ouro e distribuir aí datas para mineração. Posteriormente, foram criadas também as casas de fundição, com o objetivo de garantir a retirada de 20% do ouro chamado quinto para os cofres da coroa, tá bom? Questão 3. Sobre as consequências das atividades mineradoras para a economia colonial, marque V para verdadeiro e F para falsa. Como a atividade mineradora ocorreu a migração dos recursos aí na região Nordeste para a região atual do estado de Minas Gerais, esvaziando os engenhos? Então essa questão é verdadeira. O trabalho das minas era atraente, pois poderia ser feito inteiramente por homens livres, o que explica a ausência dos escravizados na região. Falso. A coroa portuguesa nunca teve grandes preocupações em fiscalizar a extração do ouro, pois não precisava de recursos de arrecadação. É o que? Falso, né? As casas de fundição eram instituições de fiscalização que garantiam aí o recolhimento dos impostos de 20% da coroa. Verdadeiro. E os estados de Minas Gerais e Goiás extraíam a mesma quantidade de ouro no período colonial? Falso, tá bom? Então a sequência aí é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso, tá bom? Página
42 agora do livro de vocês. Vamos lá, na página 42, na primeira questão, ele vai citar o seguinte. Vamos lá. Olha só. A descoberta do ouro em Minas Gerais teve repercussão aí no Nordeste. Aponte quais foram as repercussões, né? E quais as medidas foram tomadas pela coroa para contê-las. Então, a descoberta do ouro ocasionou a migração em massa em busca de riqueza na região. Escravizados que trabalhavam na produção do açúcar foram deslocados para a região de atividade aurífera. Além disso, com o deslocamento da atividade econômica para a região sudeste, houve aí uma grande perda dos recursos para os engenhos. Questão 2. Cite as principais características do barroco mineiro. Expressões de exuberância, excesso, intensidade, tendência ao encurvamento e representação de movimento, reprodução realista de expressões faciais, presença simultânea de elementos contrastes, sagrados e profanos, claros e escuros, grandes e pequenos, entre vários outros elementos. Aí são algumas das características do barroco mineiro. Questão 3. Quais relações podemos estabelecer entre o perfil da sociedade que surgiu com a mineração e o surgimento de manifestações artísticas com o barroco mineiro? Então, nós temos aí que a sociedade do ouro era mais complexa e dinâmica aí do que a açucareira, em razão da concentração e da circulação de pessoas, além da multiplicidade de atores sociais. Nesse período, os movimentos da vanguarda europeia começaram a alcançar o Brasil. Então, essa é a questão 3. Na questão 4, sobre as razões que permitiam a exploração aí do ouro em Minas Gerais, no Brasil colônia, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, embora a extração do ouro tenha adquirido enormes proporções, não é possível afirmar que os colonizadores europeus tinham interesse até então encontrar esse metal precioso no Brasil? Falso. A sociedade que se constituiu em torno da exploração do ouro era socialmente mais dinâmica e diversificada do que a sociedade do açúcar? Verdadeiro. Com a descoberta do ouro, surgiram aí pequenos arraiais, que aos poucos deram lugar a cidades de maior porte, como Ouro Preto e Mariana. Verdadeiro. A coroa portuguesa sempre teve uma postura de descanso em relação à circulação do ouro na região de Minas Gerais, o que gerava, por sua vez, prejuízos significativos para os cofres da metrópole? Falso. Embora existisse uma grande quantidade significativa aí de minas e de pessoas explorando metais preciosos em regiões de Goiás, foi em Minas Gerais que a quantidade mais significativa de ouro foi extraída? Verdadeiro, tá bom? Então, essas aí são as nossas questões corrigidas aí, tá bom? Das nossas atividades. Só relembrando aí para vocês que a gente falou sobre a sociedade mineradora, né? Um pouquinho das características aí da sociedade mineradora, do imposto sobre o quinto, tá bom? Algumas características. Por hoje é só, meus queridos. Muito obrigado e até a próxima aula. Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja todo mundo se cuidando bastante e aprendendo. Hoje é aula relativa ao dia 6 de novembro e nós vamos ver plano de ação. Essa é a história lá da página 28 e 29, é o nosso encontro 15. Então acompanha no telão aí, espero que você já tenha lido, se não leu, observe. O pai de Valentina reúne toda a família e traz novidades. Ele está muito feliz, pois pagou a última duplicata
relativa a dívidas que a empresa tinha. Ele andou fazendo umas reformas, umas mudanças, né? Comprando produtos novos, nós vimos nas histórias anteriores. Eles decidem ter uma reserva em dinheiro que deverá ser usada apenas em emergências. Isso é muito bom para quem não quer ser pego de surpresa por uma possível crise. O passo seguinte é abrir uma filial, como sempre quiseram fazer. Eles reconhecem o esforço de Augusto, pai de Valentina, que sempre se empenhou pela loja da família. E Augusto reconhece o esforço de sua esposa e filha e lista tudo o que elas fizeram para que tudo desse certo. Fica claro o orgulho que eles têm de pertencerem àquela família. Antes de abrir a filial, Augusto propõe um estudo mais aprofundado sobre o plano. Valentina oferece ajuda e demonstra sua experiência com finanças. Valentina fala sobre os resultados positivos que alcançaram, com dedicação em busca de conhecimento, comprometimento e persistência. Sim, gente, a história teve um final feliz por conta do empenho que essa família teve, pela união que todos tiveram e a dedicação. Valentina, mesmo ainda sendo uma adolescente, estudou bastante, ajudou o pai, ajudou a empresa, cortou gastos junto com a mãe em casa. E todos se dedicaram à evolução da empresa, todos estudaram bastante, né, debruçaram-se sobre números, sobre possibilidades, sobre valores que eles poderiam agregar à empresa. O pai de Valentina chegou a fazer um empréstimo e quitou todas as dívidas, como vemos aqui na conclusão dessa história. Então, isso daí pode servir de lição para você e também como lição as páginas 66 e 67, todas relativas a esse período aí da vida de Valentina. Espero que você não tenha dificuldade, será cobrado esses exercícios nesse bimestre que a gente está concluindo. Com isso, o 7º ano, agradeço a sua participação e até a próxima aula.